E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E falando em sofrimento, e os 40 dias de deserto? Aquele encontro com Satanás é metafórico? Vixe, aqui vai dar briga agora. Eu agora acho, pega a garrafa agora aí. Eu acho que vamos ter uma cisão aqui. Ou aquilo realmente aconteceu? Eu acredito que aquilo realmente aconteceu. E vou ainda aumentar essa pergunta. Se em acontecendo, ele tinha uma chance de realmente ser seduzido por aquilo? Ele tava numa... Você entendeu? Ele tava numa... Essa é boa, que inclusive eu acho que a sua resposta... Lógica. Porque se isso aconteceu... Se isso aconteceu de fato, ou seja, tem ele estava enfraquecido por várias coisas. Então, Deus, primeiro, o que me causa estranheza? Deus sendo tentado por Satanás, entre aspas, uma criatura infinitamente menor que ele. Isso já me causa muita estranheza. Outra coisa, Satanás levando ele no alto e falando assim, ó, tá vendo? Tudo isso aí é meu. Peraí. Satanás já começou errado. Tudo isso aí é meu e eu vou te dar se você me adorar. Aí você fala assim, é que Satanás é o pai da mentira, ele mente. Mas Jesus abraça a ideia. Então, eu tenho dificuldade em acreditar que ali tem um ser perante Jesus chamado esse tal do diabo. Aí, se eu pensar o diabo como um adjetivo, e o adjetivo está em nós, maligno, uma coisa... e eu penso uma briga interna de Jesus, aí faz sentido Jesus falando, pô, tudo isso é meu. E se eu me adorar, eu não preciso morrer por esse bando de vagabundo aí. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não me parece que o tecido literário via isso na sua leitura mais natural do texto. Olha, aí começa toda a briga. O raciocínio desse tipo, ele é presente no pensamento bíblico lá atrás. Deus liberta Israel do Egito para fazer o quê? Para lançá-lo no deserto. Porque o deserto... o deserto tem um simbolismo forte, porque né? o deserto coloca você no seu lugar. Porque você está de frente com as suas limitações, com a sua fragilidade. No deserto você vai entender um pouco mais do que significa a realidade da vida fora do conforto daquilo que parece sustentar você. Então, assim como, Israel é libertado para um exercício de dependência de Deus e de caminhar pela fé na expectativa da palavra divina, é curioso que Jesus, depois do batismo, no caminho da sua missão, aí que está o detalhe, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por que isso aparece? Para mostrar primeiro que Jesus é totalmente divino e totalmente humano, quer dizer, existe tentação real. Então Jesus podia pecar pensando do lado humano, sim, porque a tentação é real. E ele tem uma função, que é a sua função messiânica. E o que Satanás está dizendo? Aí podemos discutir em que medida ele está dizendo algo que faz sentido ou não. Ele está dizendo, olha, eu tenho um caminho mais fácil para você conquistar todo mundo. Se você transforma pedras em pães, imagina, deu comida para todo mundo, você ganhou a eleição. Se você se joga daqui, o pessoal vai ver o show, meu amigo, que Hollywood que nada. Que Hollywood que nada, efeitos especiais é comigo mesmo. Então, ele faz a proposta. Agora, a tentação, ela é totalmente literal? Certamente que não. Por quê? Porque Satanás o leva a um monte elevado de onde se pode ver todos os reinos do mundo. Não existe esse monte. Existem lá na Palestina, propriamente dito, quando você está em Jericó, que aí já não é mais Israel, Palestina, você tem um monte da tentação, tem até um mosteiro grego lá, mas aquilo é uma sugestão da tradição. Então é muito possível, vamos achar um meio termo aqui na nossa conversa, que essa tentação seja mental. Eu também acredito nisso. Do que o diabo carregar, para que o diabo que o carregue, Ele carrega Jesus e põe lá em cima. É muito estranho. Então, nesse sentido, a tentação é mental. Dada a fragilidade dele, tem entrado nessa conexão. Mas o diabo como antagonista mesmo. Sim, mas como ser do mal, no Novo Testamento, não resta dúvida que é uma realidade. O diabo não é uma mera projeção psicológica. Ele aparece como figura pessoal no Novo Testamento. Isso é um desenvolvimento complexo para quem está lendo o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento poucas vezes ele aparece dessa forma. Jó é o exemplo mais... Que não era um judeu, né? Isso é engraçado. Então, assim,
é um desenvolvimento um tanto complexo, mas que o Novo Testamento apresenta o diabo como uma figura pessoal e que esse episódio apresenta Satanás como essa figura pessoal, também me parece um tanto claro. Não, porque ele é apresentado como uma figura pessoal, isso é um fato, que ele é apresentado. Agora, se isso realmente é um fato, ou se ele é percebido dessa forma, e aí sim é colocado no texto, que é a minha questão, entende? Tá, percebido por Jesus, você quer dizer? Exemplo. Não, vou dar um contexto da época. vou dar um exemplo. Uma pessoa tendo um ataque de epilepsia naquela época. Demônio. Tudo bem. Possessão demoníaca, fato. Demitologização. Depois de um tempo, a gente descobre que aquilo era uma... É isso que eu estou dizendo. Naquela época... Se descreve dentro do contexto. É isso que eu estou dizendo. A dificuldade com esse raciocínio é que o pessoal pode até mais longe, né? Será que Jesus é divino? Naquele tempo se percebia. Então, onde você tem o filtro que você aceita, aí é um pouquinho mais complicado de você interagir com o texto a partir de uma hermenêutica de afirmação do que o texto está dizendo lá, né? Mas todo o consenso da tradição cristã entende o diabo como uma realidade, né? Sim. Como elemento. Ele falou alguma coisa. Mas ele não seria capaz de derrotar... Certamente que não. Não. É capaz... E por que ele tenta? Porque mesmo ele, assim? Porque ele é o diabo. Porque então, eu acho essa resposta muito fácil. Assim, porque ele é o diabo, ele é burro, ele é... Não me parece isso o texto é real. E quando ele fala que se você se prostrar e me adorar, eu te darei, e Jesus fala, mano, mas isso nem é seu. Ele poderia não ver, sabe? E Jesus parece que entra, inclusive ele tem que usar a própria escritura para, entre aspas, se defender. Jesus, o mesmo chama de príncipe deste mundo. Essa ideia de que o diabo é uma espécie de invasor, de alguém que tenta dominar o que não lhe pertence, ela é pertinente ao contexto do Novo Testamento. Ele falou algo, né? É que no pensamento teológico existe um negócio que a gente chama de revelação progressiva, né? Que certas coisas sobre Deus, sobre o Messias, sobre o mundo espiritual vão se desenrolando no eixo da revelação. Então você tem uma coisa mais completa no Novo Testamento. E não simplesmente que surgem, sei lá, ideias que depois o pessoal, essa ideia aqui é melhor, né? Mas vamos num ponto que talvez seja mais pacífico, né? Os 40 dias, né? Não necessariamente Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Porque o 40, naquela tradição, era muito... significava um tempo, com começo, meio e fim. É a nossa quarentena, né? Nós estamos em quarentena na Covid já faz 2 anos. Então foram 40 dias de dilúvio, foi 40 anos, não sei aonde, foi 40 dias Jonas em Nínive. Então é uma quarentena, é um tempo. Não necessariamente Jesus ficou 40 dias num deserto, até porque seria impossível ficar sem comida. É até possível, hoje em dia já existem essas pessoas que ficam esse tempo todo agora sem água seria impossível, né? Então eu penso o 40 como quarentena, ao julgar pelo olhar do Saião, ele não concorda comigo. É que assim, quando você tem determinados textos, né? Esses textos, você está lendo um Apocalipse, você está lendo um texto do Antigo Testamento, onde você tem um uso de números assim, mas nesse texto é difícil você achar uma justificativa específica para dizer isso, porque o texto está tentando sugerir que Jesus tem uma situação diferenciada, né? Por isso lá 40 dias e 40 noites aparece. Não é impossível, porque 40 pode ser um número representativo. Aqui no texto não há nenhuma diretriz, nenhuma indicação literária. Mas os outros textos também não, né? Sempre que aparece o 40 dias e 40 noites, ou me parece quando é um espaço maior, chegamos até em 400, sempre tem 40 dias e 40 noites. Então, mas você tem, por exemplo, a vida de Moisés, 40, 40, 40. Aí você tem um período de juízos, todo mundo é 40 anos. Aí você fala, peraí, isso aqui... É simbólico. Parece ser simbólico porque você tem uma literatura com esse enfoque no Antigo Testamento. Na narrativa do Evangelho, você não tem o mesmo tipo de perfil daqueles textos lá. Não, né? parece estar sendo introduzida essa ideia, pelo menos do ponto de vista do tecido literário. Não assim, parece, né? Mas tudo bem, é uma coisa que dá para discutir. É discutível. E aí a gente tem aquilo que já foi comentado aqui dessa noite anterior, né? A crucificação, que é um momento, não sei se a gente chama de dúvida, mas de questionamento, né? Que eu acho que é o momento, é um clímax lá, é um momento muito bonito, né? Que
que ele pede, né, para se aquilo for possível, que Passe de mim esse cálice. A plena humanidade. O que está acontecendo naquele momento Não sei lá? se bonito seria a palavra, né? Não, bonito que eu falo Tocante. Pra gente tocante, lendo pra esse- gente sim, de sim, falar, sim. cara, ele tá sofrendo uma coisa, ele sabe que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo fala assim, se der para não acontecer, me fala. Você tem esse elemento que é o grande mistério da fé na Bíblia, que é a relação que a gente tem com o sofrimento. Porque o sofrimento parece um tipo de derrota divina. Ou seja, Deus é todo poderoso, Deus é absolutamente... onde tem sofrimento não tem Deus. Ou pelo menos, de alguma maneira, Deus foi eclipsado, né? Entendi. E como é que é isso, né? Se Deus é todo poderoso Se ele é e bondoso. Deus é totalmente bondoso, como ele pode não só permitir a presença da maldade no mundo e o sofrimento aparentemente injustificado? Então, curiosamente, o povo que está em aliança com Deus, desde o Israel antigo, está sempre levando na cabeça. Os caras são escravos no Egito, eles passam perrengue o tempo todo, a história é uma história de fracasso um atrás do outro. Então a história bíblica é tipo um mosaico de vidro quebrado. Então só tem 7-1, entendeu? É só pauleira, o negócio foi pesado. Um atrás do outro. E quando você chega no ápice dessa história, chega na figura de Jesus. E Jesus vai ser a encarnação desse homem de dores e de sofrimento. Aí você tem a matemática bíblica, onde menos com menos dá mais. De repente, aquilo que parece ser a derrota divina, que é a presença do mal no mundo, se transforma na grande vitória. Jesus vence a morte deixando-se morrer. Ele vence o pecado fazendo-se pecado por nós. Então a grande vitória sobre tudo aquilo que representa o mal, da vitória do mal aparente, é exatamente esse sofrimento pleno, morte de cruz, que se transforma na ressurreição. Então é um negócio curioso, porque a gente vai descobrir esse elemento muito impressionante, que você só tem transformação significativa na sua vida Com o sofrimento. a partir do sofrimento. Aí é que você acorda para a sua real humanidade, para o seu lugar, tempestade, e a sua né? descoberta não só de Deus, como de quem você é e do mundo onde você está inserido.